O sol começa a se pôr no horizonte de Uttar Pradesh, mas para os moradores das aldeias que cercam a reserva de Pilibhit, o crepúsculo não traz o descanso, traz o medo. O vento sopra suave através das vastas plantações de cana-de-açúcar, um mar verde que se estende até onde a vista alcança, mas que agora esconde um segredo letal. Nas sombras dessa vegetação densa, um par de olhos âmbar observa. Não é um predador comum em busca de uma presa natural. É um animal que cruzou uma linha invisível. Uma tigresa marcada pela necessidade e pela fúria territorial transformou os campos de sustento em cemitério. Em 2025, o que era um conflito esporádico, tornou-se uma caçada sistemática. Vidas foram interrompidas em ataques precisos, rápidos e brutais. Famílias inteiras agora vivem trancafiadas atrás de portas frágeis, ouvindo o esturro abafado que ecoa na escuridão, sabendo que as paredes de suas casas são a única coisa que as separam de um predador que perdeu o medo do homem. Alguns locais mais religiosos a descrevem como a reencarnação do demônio, se referindo diretamente à antiga história verídica sobre a tigresa de Champawat. Mas agora o terror não é mais um boato ou uma crença, é uma contagem de corpos que não para de subir. Quando seu vilarejo se torna o epicentro mundial do conflito homem-tigre, não há onde se esconder nem para onde fugir. A única alternativa é ficar e esperar para olhar nos olhos do diabo. Esse é o Ordinário, e hoje vamos conhecer a história da tigresa de Pilibhit, um predador que foi amplamente noticiado pela mídia local, pois se converteu em um devorador de homens. Então já deixa logo o seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O distrito de Pilibhit, no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, é uma terra conhecida como o berço dos tigres no mundo moderno. Mas não são somente tigres que habitam esse local. De um lado temos a reserva de tigres de Pilibhit, uma joia da biodiversidade com florestas densas e pântanos que parecem ter parado no tempo. Do outro lado, colado a essa fronteira verde, vivem milhares de pessoas que dependem exclusivamente da agricultura. Ali, o estilo de vida é ditado pela cana-de-açúcar. As plantações crescem altas, ultrapassando os 2 metros de altura e criando labirintos verdes que cercam as casas e as estradas. Para um agricultor local, a cana é o seu sustento. Para um tigre, é o esconderijo perfeito. Historicamente, a convivência com a vida selvagem era baseada em um respeito cauteloso. Os aldeões sabiam que os tigres estavam lá, nas profundezas da mata, e os ataques eram raros, quase sempre fruto de um encontro acidental onde o animal se sentia acuado. Mas nos últimos anos essa realidade vem mudando, e em 2025 esse pacto ancestral de agressão foi rasgado de forma violenta. E por que o cenário mudou? Por que o equilíbrio ruiu? A reserva, embora protegida, tornou-se pequena demais para o sucesso de sua própria conservação. Com a explosão populacional de grandes felinos, o território ficou saturado. Tigres mais jovens ou fêmeas em busca de espaço foram empurrados para as margens, para a zona de transição onde a floresta termina e o campo de cana começa. Os números oficiais de 2025 pintam um quadro desolador. Enquanto em 2024 o país lidava com conflitos espalhados, o distrito de Chandrapur, em Maharashtra, já acumulava impressionantes 47 fatalidades. O conflito homem-tigre, concentrado em uma só região, não era mais um incidente isolado. Era uma crise humanitária e ambiental de proporções épicas e já está entre as piores já vistas e documentadas pela humanidade. Foi nesse caldeirão de tensão que o primeiro ataque atribuído àquela que viria a ser a reencarnação do demônio aconteceu. Era uma manhã comum, com a neblina ainda baixa sobre os campos. Um agricultor, cuja rotina era a mesma há décadas, entrou em sua plantação de cana para o trabalho diário. O que ele não sabia é que, a poucos metros dali, uma fêmea de tigre o monitorava. Diferente de outros ataques onde o tigre ruge para espantar o intruso, aqui o silêncio foi absoluto até o último segundo. Não houve aviso, apenas o estalo de uma vértebra e o arrastar de um corpo pesado para o interior da vegetação.
Depois de horas, quando os outros trabalhadores do local estranharam o sumiço e seguiram os rastros de sangue, que encontraram algo que os rastreadores mais experientes da reserva nunca tinham visto com tanta clareza. O animal não apenas caçou o homem, ele permaneceu ali, guardando a presa humana. Os trabalhadores armados com suas ferramentas cortantes de agricultura conseguiram espantar a tigresa e fornecer um velório para o que havia restado do homem. Esse era apenas o início do pesadelo, pois a partir daquela manhã o padrão de comportamento daquele animal mudaria para sempre. O que estava por vir em Pilibhit transformaria a região em um cenário de filme de terror real, onde o predador não era mais o caçado, e sim o mestre absoluto de um território que agora pertencia a ele. Apesar do choque inicial, uma negação perigosa se instalou entre os aldeões de Pilibhit, nas primeiras 48 horas após a primeira tragédia. Naquelas vilas de fronteira, a morte faz parte do ciclo da vida e o ataque foi tratado a princípio como uma tragédia estatística. Um encontro casual e infeliz onde o homem cruzou o caminho de um animal territorial. Eles acreditavam que após o incidente a tigresa recuaria para o coração da reserva, satisfeita ou assustada com a presença humana. Eles não poderiam estar mais enganados. O que eles ainda não haviam compreendido era que aquela não era uma fera comum defendendo seu espaço. Era o nascimento de uma devoradora de homens que havia descoberto uma vulnerabilidade fatal na nossa espécie. O despertar para essa nova e terrível realidade veio com uma velocidade brutal. Apenas 2 dias após o primeiro funeral, o terror retornou, e dessa vez não houve espaço para dúvidas sobre a natureza do agressor. O segundo ataque ocorreu ao meio-dia sob um sol escaldante, que deveria, em teoria, manter os grandes felinos em repouso nas sombras. Uma mulher, mãe de 3 filhos, estava coletando forragem para o gado nas bordas de uma trilha, a poucos metros das últimas casas do vilarejo. A tigresa poderia muito bem ter mirado no gado, mas por que rasgar couro grosso se ela tem acesso a algo mais macio? O ataque foi um relâmpago de listras laranjadas e pretas. Testemunhas que estavam conversando na porta de suas casas ouviram apenas um grito curto e um animal grande levando sua vítima. Quando os homens da aldeia chegaram ao local segurando foices e pedaços de pau, o que viram foi uma repetição dos fatos. O animal não havia fugido, a tigresa estava parada sobre sua presa, encarando a multidão com uma frieza desafiadora. Não havia medo em seus olhos, apenas uma posse territorial macabra. Os homens tentaram abater o animal, mas dessa vez a tigresa revidou com muita fúria. E os homens feridos recuaram. Ela arrastou a mulher para dentro da plantação de cana com uma facilidade desconcertante, desaparecendo no labirinto verde. Horas depois, quando as equipes de busca finalmente localizaram os restos mortais, a confirmação do horror. Partes do corpo haviam sido consumidas. A linha entre o ataque defensivo e a predação ativa havia sido cruzada. As autoridades florestais foram acionadas às pressas. Guardas armados e biólogos chegaram com jipes e drones, tentando acalmar uma população que já começava a falar em justiça com as próprias mãos. Mas enquanto o governo tentava mapear o território, o terceiro ataque aconteceu, e foi o golpe final na sensação de segurança da região. Um idoso que vigiava o gado em um campo aberto foi a vítima. O neto, apenas uma criança, foi a testemunha ocular. O que chocou os investigadores não foi apenas a morte, mas o local. O ataque ocorreu em uma área limpa, longe da proteção da floresta. O animal estava caçando ativamente, saindo de sua cobertura para buscar humanos em campo aberto. Não era questão territorial, era caça, e nós estávamos em seu cardápio. Foi através das imagens de armadilhas fotográficas instaladas perto dos locais dos incidentes que a verdade emergiu das sombras. Não eram vários tigres agindo por instinto. Era um único indivíduo, uma fêmea jovem, em seu ápice físico, mas com um comportamento completamente desviante. Foi nesse momento que as autoridades a nomearam como a tigresa de Pilibhit devoradora de homens. Escolas foram fechadas,
O toque de recolher tornou-se obrigatório ao entardecer, e o exército de guardas florestais percebeu que estava lidando com uma inteligência tática superior. A tigresa de Pilibhit conhecia os horários dos aldeões, os pontos cegos das patrulhas e, acima de tudo, ela havia perdido qualquer resquício de respeito pelo ser humano. O pânico rotineiro deu lugar a uma histeria coletiva. A reserva de Pilibhit fica localizada a somente 128 quilômetros de Champawat, local onde, no início do século XX, uma tigresa apelidada de Rainha dos Demônios abateu cerca de 400 pessoas e só parou quando o famoso caçador Jim Corbett colocou fim à sua vida. Inclusive, temos essa história aqui no canal. Devido à proximidade e à sombra desse horror que ecoa até os tempos atuais, pessoas mais religiosas começaram a especular que a tigresa de Pilibhit seria na verdade uma reencarnação da tigresa de Champawat. As autoridades tentavam de todas as maneiras conter os boatos, mas o que aconteceu a seguir fazia a crença ganhar ainda mais força, afinal o diabo ainda não havia terminado seu banquete. Antes que o cerco pudesse ser apertado de forma eficaz, o quarto e o quinto ataque ocorreram em uma sucessão vertiginosa de 48 horas, mergulhando Pilibhit em um estado de paralisia absoluta. A quarta vítima foi um jovem que, em um momento de descuido ao entardecer, aproximou-se da borda de um riacho. Seu corpo foi encontrado parcialmente consumido, um sinal claro de que a tigresa não estava mais apenas eliminando uma ameaça territorial, mas realmente caçando para se alimentar. O quinto ataque foi ainda mais audacioso. Um trabalhador em uma estrada de terra, arrancado da sua bicicleta em plena luz do dia com várias testemunhas oculares. A repetição do padrão, o silêncio do bote e a precisão cirúrgica confirmaram que as armadilhas fotográficas já haviam sugerido. Não era uma crise de vários animais, era ela, uma única fêmea. O demônio havia retornado. O Departamento Florestal de Uttar Pradesh, sob pressão imensa do governo e da população, montou uma força-tarefa composta por centenas de homens, drones de visão térmica e elefantes treinados para patrulha. A ordem era clara: capturar o animal se possível ou eliminá-lo se a ameaça persistisse. Após dias de rastreamento exaustivo, a tigresa de Pilibhit foi finalmente encurralada em uma densa plantação de cana-de-açúcar. Diferente de outros casos onde o animal é abatido, as autoridades conseguiram disparar um dardo tranquilizante certeiro. A serial killer da floresta caiu, mas o seu destino não seria o retorno à mata. Devido ao seu histórico de consumo de carne humana e ao comportamento de devorar homens já estabelecido, ela foi declarada imprópria para a vida selvagem e enviada para o cativeiro permanente em um zoológico de segurança máxima, onde passará o resto de seus dias atrás das grades. Mas a captura de uma única tigresa não resolveu a equação sangrenta da região. Pilibhit e o distrito vizinho de Chandrapur, em Maharashtra, tornaram-se o epicentro mundial do conflito homem-tigre. Os números de 2025 são assustadores. 47 fatalidades apenas em Chandrapur e um total nacional de 43 mortes registradas em apenas 6 meses. Mas por que aqui? Por que agora? A resposta reside em uma tempestade perfeita de fatores ecológicos. A Índia obteve um sucesso estrondoso em salvar o tigre da extinção, mas esse sucesso gerou um problema imprevisto: a superlotação. Reservas como Pilibhit atingiram sua capacidade máxima, e tigres são animais solitários e extremamente territoriais. Quando não há mais espaço dentro, os animais são empurrados para fora. Somado a isso, a redução drástica das presas naturais, como cervos e javalis, forçou os felinos a buscarem fontes alternativas de proteína. O avanço humano contínuo sobre as zonas de amortecimento das florestas transformou vilarejos em ilhas cercadas por predadores. O homem não está apenas vivendo perto do tigre, o homem está ocupando o quintal do tigre, e o tigre, por sua vez, aprendeu que o gado e o próprio ser humano são presas muito mais fáceis de capturar do que um cervo na floresta fechada. Talvez a tigresa de Pilibhit fosse um demônio reencarnado que tentou lembrar a humanidade de respeitar os limites da selva. Talvez ela fosse apenas um animal faminto que mirou seu alvo para humanos mediante ao desespero de perda de habitat e presas naturais. O silêncio nas aldeias continua sendo um silêncio de vigília.
A população vive sob uma tensão constante que moldou uma nova e cruel rotina. Os agricultores não têm escolha, eles precisam viver ali e caminhar para as plantações todas as manhãs enquanto olhos de ambara os observam escolhendo quem será a próxima vítima é a realidade cotidiana. Até o fechamento desse roteiro, nós não encontramos nenhum plano de ação do governo local que sugerisse uma possibilidade de apaziguar esses conflitos. Escreva o que você pensa nos comentários e muito obrigado por assistir. Deixe seu like e se inscreva. Fui!